E hoje a gente vai estar conversando com uma pessoa sensacional, que é o pastor Rafael Rocha. Vem comigo, galera. Seja muito bem-vindo, meu querido, muito bem-vindo mesmo Laila ao Torre. Alvoado Podcast. Laila Torre, boa noite em hebraico. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui contigo, podendo desfrutar dessa oportunidade para a gente discorrer sobre muitos assuntos relevantes e interessantes. Então, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Pastor Rafael Rocha, há quanto tempo como pastor? Olha, há 17 anos. 17 anos. 17 anos como Você pastor. já trabalha como pastor. É. Mas no meio religioso já há mais tempo que isso. Não, Não, eu tenho... Para ser mais preciso, são 10 anos em um ministério e 7 em outro ministério, para ser mais preciso, entendeu? Entendi. Fora o meu tempo de conversão, e a gente também aí entrou em processo de estudo, fiz faculdade, graduações, pós-graduações, especializações, para mim trabalhar não só como pastor, mas como professor na área de Bíblia. Hoje és teólogo. Sou teólogo, sabe? Sou teólogo formado pelo MEC. Todas as minhas graduações... tenho formação pelo MEC, meu bacharel pelo MEC, minha pós-graduação em docência do ensino religioso pelo MEC, minha pós-graduação em metodologia de língua portuguesa e línguas estrangeiras, com teoria e prática de tradução pelo MEC. Tenho uma especialização de hebraico bíblico pela Universidade Hebraica de Jerusalém e também tenho especialização em grego bíblico Koiné pelo Instituto Bíblico IBETEL de Manaus. Caramba, tem staff para poder estar falando aí. Eu tô querendo agora já entrar no meu processo de mestrado pela PUC. Também. Cara, que felicidade. Parabéns. Rafael, tu és aqui de Bragança também? Tu começou tudo isso aqui em Bragança? Não, eu tive que estudar fora, né? Sim. Tive que fazer todo o processo de estudo fora. Eu sou nascido aqui na cidade de Bragança, né? Sou de 82, estou com 42 anos de idade. E já sou filho da professora Maria José Lozeiro Campelo, que foi professora em Yolanda Chaves durante 25 anos, professor muitos anos no Mário Queiroz, diretora na Escola Perpétuo Socorro, lá perto da Boca da Estrada. Cara, lá perto do Posto Juruteu? Lá perto do Posto Juruteu, minha mãe foi diretora lá e minha mãe se aposentou com 45 anos de trabalho na área de educação pela SEDUC. Quando ela estava na atividade, ela tinha sido convidada a assumir a URI de Bragança. Então eu tenho um berço educacional dentro da minha casa, e meu pai, ela é como maranhense, meu pai já piauiense, né, que é Antônio Viana da Rocha, um conhecido, o pai do ex-prefeito de Bragança, o Edson Oliveira, o seu finado Adiel, o pai dele, foi comer muito carneiro com meu pai na terra do meu pai, no Piauí. Então eles são amigos de muitos anos, então a gente já tem minha família bem conhecida, né, entre as mais célebres e proeminentes famílias da cidade de Bragança. Já tem bastante tempo Já. na cidade e conhecimento. Então, nasceu daqui já papa farinha, já não tem jeito. Que é bandeirado assado com a farinha da Baguda e com pimenta e água para não morrer embuchado. Eu fiquei curioso, tu falou aí 17 anos, certo? E conversão. Tu te converteu, tu és... Conta um pouco dessa. Muito interessante a sua pergunta. Eu sou de berço católico. Tá? Tua família? Minha mãe é hoje ministra da Igreja Católica, É? até hoje. O meu pai morreu católico. Então, desde que eu nasci, fui ensinado dentro dos moldes do catolicismo. Sim. A minha mãe, como professora, ela sempre me estimulou no meu processo de catequese para a formulação da minha primeira comunhão aos 12 anos. Ela me estimulou a ler a Bíblia desde 10 anos. Então, minha mãe é professora de língua portuguesa e de redação e foi minha professora de língua portuguesa e redação no Mário Queiroz. A minha mãe. Mano, E você aí, deve ter puxado muito a orelha. aí ela disse, meu filho, olha, para você completar a sua catequese e ser um bom catecúmeno, você tem, para fazer a primeira comunhão, tem que ler a Bíblia. Então, dos 10 aos 12 anos, na minha primeira comunhão, eu já tinha lido a Bíblia por 2 anos. Nossa. E do lado dela. Ela me explicando, porque como ela era professora de língua portuguesa, eu não entendia algumas coisas que eu lia, Sim. era uma criança, Sim. e ela estava ali, né, me explicando tudinho, olha, essa palavra significa isso, esse termo aqui e tal. Só que aí, quando era para me entrar no meu processo de crisma, aos meus 15 anos, eu já via pela leitura da Escritura a minha fé dentro dos moldes propostos pelo catolicismo, a minha fé um pouco, não vou dizer que abalada, mas consolidada, mas fiquei um pouco mais questionador, reflexivo. Sim. Eu entrei em processo de reflexão e comecei
comecei a questionar algumas coisas. Muitas das vezes aquela questão de um dogma que o outro que não bate muito com o que tu tá lendo ou com o que tu... É porque é o seguinte, depois eu fui descobrir que havia uma série de camadas para se entender a forma com que o evangelho é tratado dentro do catolicismo, tá? Sim. A gente tem a escritura, além da escritura nós temos a tradição da igreja, além da tradição da igreja, nós temos o magistério da igreja, tá? Nós temos o magistério, o colegiado do magistério da igreja, e nós temos o ex-cátedra, ou seja, a autoridade do Papa, que é, na verdade, o líder, por assim dizer, desse magistério. Então, eu não sabia que, para que eu tivesse uma compreensão da escritura como de fato ela deveria ser, eu tinha que aderir tudo aquilo que o pacote inteiro estava propondo. E uma coisa interessante que eu comecei a questionar algumas coisas. Minha mãe tentou trazer um diácono da Igreja Católica para concluir aqui o que seria meu discipulado, né, por assim dizer, na nossa linguagem evangélica. E, de fato, aos 16 anos, eu já havia rompido completamente com o catolicismo, já havia confessado Jesus, né, como o meu único e suficiente Salvador, aos 16 anos, na Assembleia de Deus, também no Templo Central de Bragança, na frente do Correio. E, na época, o pastor era o pastor Carlos Ari Alves Gomes, em 98, rapaz, isso. Nossa, que tempo, né? 98, e ele tinha assumido Bragança após a morte do pastor Afonso Menino Rei, né, que foi um grande pastor, por 33 anos em Bragança. Ele tinha 3 ou 4 anos, ele tinha assumido o campo. E aí foi nesse período do início do ministério dele em Bragança que eu me rendi ao evangelho. E hoje eu tô com 42 anos, né, amigo? Aí de lá para cá você já vê aí quantos anos já tem já de jornada. Trabalho todo desenvolvido dentro, né, da igreja evangélica já. Sim. Então tu inicia todo esse teu trabalho com a religião dentro da igreja evangélica. O teu estudo, tudo isso... A questão toda que a minha mãe sempre disse, que minha irmã, inclusive, fez uma prova para medicina na Federal, e toda a minha família sempre foi muito forte nessa questão da área de educação, mesmo porque sem educação a gente nunca acreditou dentro da nossa casa que algo de fato poderia ter um processo de sobrevida e de coerência e coesão na realização do que a gente quer fazer. Então, eu senti por bem não ser mais um pastor retrógrado, despreparado, analfabeto, um pastor que vive também fundamentado em tradições populares evangélicas. Porque é o seguinte, Renato, Tem uma muito coisa isso também, né? Tem uma série de tradições evangélicas que não se sustentam perante as escrituras, tá? Então, hoje a igreja evangélica brasileira, ela também está vivendo, claro, obviamente, uma tradição um pouco diferente daqui, seria a tradição católica, mas vivendo de muitas tradições, né? E, infelizmente, quando essas tradições passam pelo crivo das escrituras, não se sustentam. Então, eu decidi... primeiro que foi através das escrituras que a minha fé no catolicismo foi questionada. Sim. Beleza? E segundo que foi através do ensino mais técnico, preciso, a partir das línguas originais que eu tive acesso, o hebraico bíblico clássico, não é o hebraico falado hoje em Jerusalém. O hebraico que eu estudei é o hebraico para se ler a escritura e fazer exegese. O aramaico targúmico bíblico e o grego koiné do Novo Testamento. Também não é o grego hoje moderno que se fala na Grécia. Sim, né? sim. Então a gente tem períodos históricos de transição no desenvolvimento dessas línguas. Né? Eu sou capaz de criar frases em hebraico, inclusive do hebraico bíblico clássico, embora eu não tenha estudado o hebraico moderno, por exemplo, estou conversando aqui com você, eu posso dizer assim... Atarani, eu e você, lo ledaber ivrit, ou seja, eu e você não falamos hebraico. Lo é o advérbio de negação, ledaber, né? Eu e você não nos preparamos para falar, por assim dizer, o hebraico. Seria a mesma comparação da gente estar olhando para o português hoje falado e o latim. O latim é uma língua morta. Sim. O hebraico bíblico clássico é uma língua morta. O grego koiné do Novo Testamento é uma língua morta também. No entanto, apesar de uma coisa interessante que os nossos internautas precisam saber, né, os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, que apesar de ser uma língua morta, essas línguas elas passam ainda por um processo de reformulação por causa de descobertas arqueológicas. Por exemplo, Isaías capítulo 21, versículo 8, está lá dizendo o seguinte, e clamou o leão, Senhor, eu estou sobre a torre de vigília. Quer dizer, o que está no hebraico lá? Está lá no hebraico a palavra vaikra, vaikra
Arié. Ou seja, levanta sobre. Só que já no manuscrito de Qumran do segundo século antes de Cristo, né? Isso aqui, essa questão, e se levantou o leão e clamou, Arié, Vaikra Arié no hebraico, perdão. Vaikra Arié. E clamou o leão. Aí, durante muito tempo, com 12 mil anos, desde o primeiro século até 1940, que foi descoberta do manuscrito de Qumran, ficou sendo avaliado de que, bom, essa expressão clamou o leão. Quem é esse leão? Aí, nos manuscritos de Qumran, datado do segundo século antes de Cristo, foi encontrada uma variante textual, uma palavra no outro manuscrito, que explicaria quem seria esse leão que estava clamando. Porque durante muito tempo os estudiosos ficaram se debatendo quem seria esse leão. E descobriram que o texto hebraico da Septuaginta, que está inclusive no manuscrito de Isaías, da caverna 1a, né? E está lá, Vaikra Rover, tipo assim que está lá. Ou seja, e passou a clamar o atalaia. Quer dizer, aquele leão era um atalaia. Era um vidente, era um profeta que estava clamando. Entendeu? Então ficou muito claro isso através dessas questões. Então, veja que apesar da língua ser morta, mas achados arqueológicos contribuem e corroboram para novas percepções linguísticas do texto. É importante essa leitura e esse estudo, né? Porque muda exatamente a compreensão que a gente tem hoje das escrituras, né? Isso. Tu tens uma outra visão quando tu muda uma determinada palavra. Afinal de contas, a escritura ela se baseia muito em cartas, em achados arqueológicos também. Sim, sim. Os achados arqueológicos são profundamente importantes para se chegar a conclusões satisfatórias do estudo da escritura, porque existem algumas palavras no hebraico e no grego que não se tem tradução para o português, porque alguns estudiosos e linguistas propõem para os gramáticos que determinados termos ninguém sabe exatamente o que quer dizer. Porque nós estamos distante aí 2000 anos daquela cultura de Jesus da Palestina. Nós estamos distantes aí culturalmente 4.500 anos daquela cultura de Abraão e tal. Então, quer dizer, 2.600 anos, né, no período pós-exílico. Então, a arqueologia vai dizer exatamente o que aquele termo estava querendo dizer naquele momento histórico, que aquela designação, aquele termo foi criado. Interessante. Isso de mais interessante, porque acaba decifrando aí um quebra-cabeça de 2000 anos, né, de história. É interessantíssimo essa questão, Renato, porque é o seguinte... Há uma questão muito entre os acadêmicos seguinte: quem é aquele Elohim que criou os céus e a terra? Porque o Gênesis 1, muitos acreditam, dentro de um aspecto de uma teoria sacerdotal, que foi criado no período pós-exílico. Ou seja, o que é que está em hebraico lá, Gênesis 1? Bereshit bara Elohim et hashamai ve et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí está lá, Bereshit bara Elohim. Aí quem é este Elohim que criou os céus e a terra? Porque o Elohim é um substantivo comum. Homens são chamados de Elohim, anjos são chamados de Elohim, deuses pagãos são chamados de Elohim. E quem é esse Elohim? Aí os estudiosos, analisando a questão do vocábulo que existe no texto hebraico, perceberam que um texto paralelo a esse da criação de Gênesis 1 é o de Gênesis 2, que é as Toledotes, que fala a partir do capítulo 2. E lá está Adonai Elohim, quer dizer, é o tetagrama, o Yud, Rei, Vav, Rei. Ou seja, Adonai Elohim criou os céus e a terra. Então, o hebraico de Gênesis 2, por causa do vocabulário mais antigo, descreve-se, obviamente, por causa do vocabulário, por causa de que era, o Elohim havia no período pós-sacerdotal, mas o tetagrama é bem mais antigo. Então, não é qualquer Elohim, não é qualquer Elohim, é Adonai Elohim. Então, é interessante saber que a gente consegue identificar, através do vocabulário usado pelo autor que produziu o texto, as épocas. Vou te dar um exemplo. Dá um exemplo aqui para ilustrar para os nossos internautas. Por exemplo, hoje a gente escreve e fala a palavra farmácia com F. Farmácia. Mas se você for estudar o português mais antigo, você vai ver que a palavra farmácia era com PH. PH, tu te lembra? Lembro sim. Então, veja como é interessante, na nossa própria língua portuguesa. Não tem, acho que 100 anos para isso, eu acho. Né? Mas digamos que tenha. Digamos que tenha. Quer dizer, se você encontra hoje alguém escrevendo farmácia com PH, você vai chegar à seguinte conclusão: este cara está usando
este termo, mas dentro da perspectiva de 100 anos atrás. Quer dizer, essa é a forma mais antiga de farmácia. A forma mais moderna é com F. Então, isso acontece muito no estudo linguístico do hebraico, a gramática e tal. E a gente consegue identificar. E, por exemplo, o grego... vou te dar um exemplo do grego. O grego ele é muito rico, tá? Existe 3 ou 4 palavras para amor no grego. Caramba! No grego não tem uma única palavra para amor. Por exemplo, se eu disser que você é uma outra pessoa que está dialogando comigo, o outro no português é outro. Só que no grego não, esse outro pode ser héteros, que é outro diferente de mim, ou pode ser outro, no grego, allos, um outro semelhante a mim. Nossa! Então nós temos no grego duas, no mínimo, temos muitas palavras do grego para designar, mas no mínimo 2 palavras diferentes para designar o termo outros. Então, quando você estuda a língua grega, você tem aí todo um arcabouço de riqueza. Seria similar a gente falar a palavra saudade, né? E a palavra saudade, ela é a transcrição de um sentimento de falta, um sentimento de ausência, e que só existe no português. Isso, não tem. Não tem a saudade em qualquer outra língua, nem no inglês. Talvez outras línguas poderiam dizer, sinto falta de você. Sim, porque no inglês se fala, né? I miss you, ou seja, sinto falta de você. Isso. Mas não tem a palavra saudade, por assim dizer. Isso. É, na realidade, uma frase para você transcrever o que a palavra saudade diz. Mais ou menos essa é a ideia. Eu te fiz a pergunta de quando você começou o estudo depois de ter se convertido, porque assim, eu só conheço os teólogos que são padres. Certo. Conheço, depois que eu comecei a frequentar a igreja evangélica, comecei a frequentar outras igrejas, foi que eu conheci realmente outros teólogos, né, que não são somente pastores, padres. E tu começou o teu estudo dentro da igreja evangélica, que foi o que te motivou muito? Olha, eu sempre senti a necessidade de se ter um conhecimento mais profundo da Escritura, porque tudo aquilo que eu ouvi que estava sendo dito em nome da Escritura não era o que a Escritura queria dizer. Vou te dar um exemplo, para ilustrar. Na corrente pré-tribulacionista, que é uma corrente escatológica do dispensacionalismo clássico, que é uma hermenêutica de interpretação pentecostal evangélica no país, todas as vezes que aparecem textos, Jesus voltando com santas miríades, por assim dizer, que é o texto que está lá em Judas 1,14, né? Judas 14, ele só tem um capítulo 1, verso 14. As pessoas dizem, olha, tá vendo, Jesus está voltando com a igreja. Jesus foi arrebatado antes da grande tribulação e está voltando com a igreja. Então, quer dizer, eles pressupõem que aquelas santas miríades é a igreja voltando com Cristo gloriosa para estabelecer seu reino na terra. Só que eu, analisando o manuscrito grego do Códex Sinaíticos, diz que são as santas miríades de anjos. Está lá, Miriasin Hagia Angelon. Santas miríades de anjos. Ou seja, ora, se eu tenho um manuscrito grego, tecnicamente, academicamente, uma variante dentro de um processo de coerência e coesão, me apresentando que aquelas santas miríades não é eclesia no grego, não é igreja, mas é Miriasin Hagia Angelon, ou seja, as santas miríades de anjo, anjo é anjo, igreja é igreja. Então, quer dizer, eu tenho um documento oficial do 4º século, né, do 5º século, dizendo que aquelas santas miríades de anjo aqueles santas miríades são anjos, são seres angelicais descendo com ele, e não igreja. Quer dizer, qual é o problema? O problema é eu tentar teologizar, fazer uma reflexão teológica fundamentada no meu pressuposto religioso. E aí eu cometo a gafe de fazer uma exegese, eu coloco no texto, eu digo que o texto está dizendo o que de fato ele não quer dizer. Então isso é muito perigoso. Então eu sou muito crítico nessa parte do ensino. Sim. Eu deixei de acreditar no que estava sendo ensinado. Porque desde que eu fui formado pela minha mãe, eu fui um cara bastante questionador. Então, inclusive, eu acabei de falar que eu acabei perdendo os moldes por causa da minha leitura da Escritura. Então, sim, quando eu me converti à fé evangélica, eu digo que eu preciso estudar. Não parou de te questionar. Não, eu continuo, desde 10 anos de idade, aquele menino só fez amadurecer o questionamento. Entendi. Hoje eu sou um homem de 42 anos, bem mais reflexivo, bem mais questionador, e que eu não acredito no que está sendo me dito, a menos que eu vá examinar o que está sendo dito, sim, e eu chegue às conclusões coerentes e lógicas daquilo que está sendo dito para chegar à conclusão da verdade.
Porque, do contrário, não adianta a pessoa tentar me empurrar dentro de um processo de absolutização do que está sendo dito, na relativização do que eu creio. Então, o problema hoje das superpotências evangélicas no país, liderada por grandes caciques, grandes líderes evangélicos, é que eles querem impor para o povo o que eles acreditam serem verdade e não levam o povo a refletir se aquilo que está sendo dito de fato é a verdade. Que simplesmente acredite, né, e não questione. Porque tipo assim, rapaz, é muito complicado, entendeu? Então, eu sou um cara eu sou pastor de uma igreja que há 7 anos eu levo a igreja a pensar comigo. Eu não digo para a igreja, olha pessoal, o que eu estou dizendo, vão analisar, vão estudar, vão pesquisar para saber se o professor e pastor Rafael Rocha, né? Porque na igreja tem parte que eu sou pastor, dia de quinta-feira eu abri um seminário gratuito, né? Lá na igreja para todo mundo que quiser estudar de graça, com certificação e tudo. E eu digo, olha, aqui eu sou professor de vocês, mas analise o que eu estou sendo dito, vão estudar, leia escritura, leiam obras acadêmicas. Então, inclusive, Renato, eu quero até trazer para ti, te dar um presente, que é uma obra da editora Intersaberes, chamado Fundamentos Teológicos Educacionais. Olha, muito bom. E aqui eu estou te entregando aqui. Nossa, entendeu? Agradeço imensamente. Aí você vai... Muito bom. Você vai dar uma lida aí. Perfeito. Beleza? Não, com certeza, eu me proponho porque é aquela coisa, se a gente não para ler, se a gente não para estudar, a gente nunca vai conhecer. É verdade. E eu sou meio arredio com essa questão da igreja e esse absolutismo, como tu colocou, né? Certo. Exatamente por conta disso. Eu tenho minha fé, né? E a minha fé é num Deus que é justo, que é um Deus que é amor. E quando eu vejo, assim, a profissão dessa fé que não bate muito com esse Deus que é amor, com esse Deus que é justo, eu também já fico aqui, né, receoso. Não, que alguma coisa está errada aqui, né? Entra aquela questão, como tu falou, dos dogmas, das tradições, né? E eu acredito que nenhuma tradição deve ser maior do que Deus. Claro. Para mim, isso é o absoluto. Claro. Indiferentemente de qualquer tipo de tradição que seja. Acima tem que prevalecer a essência de Deus. Sim. Eu acho que a tradição, ela faz parte de todo esse processo que a religião tem, dada a sua construção, sim. Mas ainda assim ela foi construída por homens. Sim. Defeituosa, do jeito que é, mas rica em fé, rica em amor, rica em Deus também. Eu não acho que a religião é errada, entendeu? Eu não consigo me encaixar em uma religião específica muito por conta disso. De eu olhar para lá e ver que tradições são maiores do que Deus. E aí eu já fico meio assim, alguma coisa está errada aí. Certo. Mas sou totalmente crente em Deus e acredito que o estudo, ele pode nos levar a um passo à frente, né? Para a gente poder compreender melhor, como tu mesmo propõe, né? Só o estudo realmente da escritura que pode te levar onde você está hoje. Então, isso é sensacional e eu agradeço demais o presente. Eu acredito que educação, o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Falta muito estudo bíblico hoje? Profundamente. As igrejas evangélicas, eu quero ter aqui uma liberdade para poder falar do meu descontentamento do que a igreja evangélica... Pode ficar à vontade. A igreja evangélica se tornou hoje. A galera que tiver, inclusive, antes de você continuar, a galera que estiver assistindo a gente, tá? Pode falar, pode comentar, a gente tá aqui, eu vou estar acompanhando vocês, tá bom? E a gente pode responder também, né? As perguntas das pessoas, não tem problema nenhum, não. Lena, coloca aqui para mim o episódio que eu não tô conseguindo... Pode ir. Bom, a igreja evangélica brasileira, ela criou festas como tradições. Então, uma igreja que transita em torno de festinhas, festinha do grupo tal, gira em torno de festa, gira em torno de algumas coisas, gira em torno de tradições, gira em torno de movimento. Veja bem, e cadê os seminários das igrejas? Cadê os seminários teológicos das igrejas? Entendeu? Quer dizer, o seminário, às vezes, é um semináriozinho básico de teologia, pífio, insignificante, com conteúdo bastante diminuto. Então, quer dizer, é um começo, mas os pastores deveriam... Sabe por que os pastores não querem mais que muitos estudem? Porque aqueles que começam a estudar se tornam questionadores. E eles não querem serem questionados. Entendeu? Cada pastor presidente de uma determinada denominação, Renato, acaba sendo o mini-papa do seu ministério. Quando Martim Lutero questionou a ex-cátedra, a infabilidade do Papa, o que aconteceu com Martim Lutero no período da Igreja Medieval?
foi praticamente excomungado pelo Papa Leão X. O que está acontecendo hoje? Qualquer tipo de postura reflexiva e questionadora que você tenha, você é rebelde. Você é rebelde. Então, por que é rebelde? Porque quando você estuda, você diz, meu pastor, venha refletir. Olha, eu fui um cara que eu dei aula no seminário em Belém para médicos, pedagogos, pessoas formadas em letra. Porque é tipo assim, ensinar para o povo simples é uma coisa. Ensinar para pessoas que têm um alto cabedal intelectual e acadêmico é outra coisa. Aí você vai ter que desenvolver. Então, eu acho que é o seguinte, a igreja está vivendo de muitas... E outra coisa, é campanha sem fim. Entendeu? Quer dizer, hoje eu tenho visto isso e a igreja evangélica toda, Bragantina, paraense, brasileira, está vendo um envolvimento exacerbado da igreja evangélica com a política e não tem a mesma ênfase na evangelização. Eu queria que eles tivessem mesmo a força para distribuir santinhos e bandeirinhas, como eles teriam feito com o processo da evangelização, com o processo da ação social, de levar comida para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, visitar as pessoas. E hoje existe uma coisa, e eu não te visito, Renato, num bar, porque se eu te visitar num bar, eu tenho uma implicação muito séria. A minha imagem vai ser manchada pelo sistema evangélico, que diz que você até pode pregar para o perdido, você só não pode estar aonde ele está. Ora, meu irmão, se você não pode sair das quatro paredes de um templo para buscar a alma que está sofrendo nos bares, nas bocas de fumo, né, nos prostíbulos, e levar um evangelho com amor, com salvação, com misericórdia, entendeu? Porque a questão do religioso é o seguinte, o religioso, ele tem um desejo profundo de aplicar a lei condenatória no perdido. O famoso julgar. O julgar, entendeu? Ele olha para o perdido e quer dar a sentença. Ele quer apontar o dedo. Entendeu? Ele quer dar aquela assim, olha, tá vendo? Tá perdido, se não se converter vai para o inferno. As melhores palavras que eles têm para dar são essas. Meu Deus. E aí eles não têm uma palavra de misericórdia, de perdão, de amor. Vou caminhar contigo, vou andar contigo, vou te ajudar. Mas isso também, esse tipo de postura da igreja hoje, é a postura de uma igreja completamente analfabeta de Bíblia. É uma igreja profundamente analfabeta de estudos bíblicos sérios. Eu engato uma outra pergunta bem em cima dessa, que é exatamente isso. O estudo bíblico, ele reduz a diferença entre as religiões? Olha, o conhecimento bíblico dentro da cristandade, ela traz uma unidade tão tremenda. Só para você ter uma ideia, no Concílio do Vaticano II, na década de 60, o primeiro teólogo protestante alemão, Karl Barth, foi convidado para fazer parte do Concílio do Vaticano II da Igreja Católica. Nossa. Por quê? Porque era um homem elevadíssimo de cultura, de saber, de conhecimento acadêmico, teológico. Vou te contar uma pérola aqui do Karl Barth. O Karl Barth, ele não acusava os católicos como as pessoas que são ignorantes com relação a muitas questões de relacionamento, né? Pessoas que são ignorantes com relação à questão de relacionamento. Por exemplo, tá aqui esse copo. Isso aqui é uma imagem de São Benedito, uma imagem de Maria. O que é que o protestante faz? Ele condena aquela imagem do São Benedito e condena aquela imagem da Maria, alegando que o católico se curvou perante aquela imagem. O que foi que Karl Barth fez? Karl Barth disse, não, o problema não é essa imagem. O problema é a concepção que a pessoa tem sobre essa imagem. E aí, na sua obra acadêmica, ele faz um estudo muito profundo, muito interessante, chamado de analogia fidei e analogia entes. Se eu crio uma imagem, é porque na minha analogia entes, analogia do ser, em latim, a percepção que eu passo a ter de Deus, eu passo a ter a compreensão dele a partir das coisas criadas. Então eu tenho que fazer alguma coisa que me faça elevar a Deus. Então aquela imagem é a minha analogia a entes de enxergar a Deus. É a minha analogia do ser de enxergar a Deus. Eu consigo enxergar a Deus através das coisas criadas. Então, Karl Barth, ele vai e tenta desconstruir a questão da idolatria no ato da subjetividade, da empiricidade, do pensamento humano. Por quê? Porque toda a razão humana está comprometida por causa do pecado. A depravação total que os reformadores acreditavam foi tão poderosa que ela também maculou a inteligência e o raciocínio humano. Então, aí ele foi... Cara, é muito elegante. É muito elegante.
É muito bonito ele ter que refutar. É a sutileza, assim, uma elegância academicíssima, entendeu? No vez de dizer, olha, irmão, você tá adorando isso aqui, você vai para... Minha mãe é católica, cara. Minha mãe é ministra da Igreja Católica. Minha mãe, ela entrega a Eucaristia na casa daqueles que não podem participar da missa. Nossa, cara. E sabe o que a minha mãe fez comigo agora esses dias? Meu filho, eu vou fazer uma palestra aqui no meu apostolado e eu queria que você me ensinasse um texto dos evangelhos e me explicasse mais profundamente sobre esse texto, porque eu vou falar sobre esse texto. Minha mãe me pediu para me ensiná-la. Coisa linda. Cara, tu já pensou se eu fosse ofender a minha mãe dessa forma? Olha, minha mãe... Não, eu converso, eu dialogo com a minha mãe, que ela tem uma mente muito aberta. Então, você não vê de... Renato, não vê de você aproximar as pessoas, você as afasta. Com conhecimento, é aqui que eu tô batendo na tecla desde que começou aqui a nossa live aqui. Sim. Com conhecimento, você aproxima as pessoas. Com ignorância, você as afasta. Chegamos a um ponto ímpar, chamado intolerância religiosa. Tem uma pergunta muito interessante aqui no Instagram. Tá? Pode fazer, mano. Certo. Rafael, você acredita que os cristãos estão aplicando muito mais o Deus do Antigo Testamento do que propriamente a Boa Nova, que é o próprio Cristo? Olha, muito interessante. Eu amei essa pergunta. Qual o nome do internauta da pessoa? Léo Lima. Léo Lima. Léo. Vou te dar uma saudação em grego, tá? Que diz assim: Haris rime, caierene apotuteu patros rimon, cai Kyrio Iesu Christo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa para ti. O Deus do Antigo Testamento não é pior do que o Deus que Cristo revela no Novo Testamento. Existe graça divina do Deus no Antigo Testamento. Vou te dar um exemplo. Existia uma lei, que inclusive é a lei de Noa, que é a lei de Noé, lá em Gênesis 9, chamada as 7 leis de Noa. Nessas 7 leis de Noa, diz que aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Isso aqui era uma lei. E essa foi a lei que Deus deu a Noé e a todas as civilizações gentílicas, dentre todos os povos, tribos, línguas e nações. Essa foi a lei que Deus deu. Mas na hora que Caim matou Abel, o Deus que poderia aplicar o juízo e a justiça divina, por ele ter matado aquele seu irmão que era inocente, sabe o que Deus diz? Colocou um sinal de misericórdia em Caim. E disse, deixa este sinal para que ninguém possa te matar. E qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então veja que Deus colocou um sinal de misericórdia em Caim. Quer outro exemplo disso? Pela lei de Levíticos, pela Vaikra no hebraico, diz que todo homem que cometesse adultério e fosse pego no seu próprio ato adulterando, ele deveria ser morto por apedrejamento. Quando o rei Davi peca com Betseba, você sabe o que é que Deus faz com ele? Deus disse, não, tu não morrerás, o teu pecado foi perdoado. Contanto, as consequências do teu erro será encontrada dentro da tua casa. Então, uma coisa interessante é que eu vejo todo o tempo Deus no Antigo Testamento mostrando gracioso. Por exemplo, Deus, na corrupção do gênero humano de Gênesis 6, Deus veio para destruir a raça humana. E Gênesis 6 diz assim, e vendo o Senhor a maldade do homem que se multiplicara sobre a face da terra, porque todas as imaginações dos pensamentos de seu coração era má continuamente, arrependeu-se, pois o Senhor Deus de haver formado o homem e se lhe pesou no coração. O interessante é que Deus se arrependeu de haver formado um homem. No entanto, consegue dar a Noé graça, porque a Bíblia diz que Noé encontrou graça. Graça é um favor imerecido. Noé encontrou graça perante o Senhor. Foi salvo Noé, Sem, Cã e Jafé e suas respectivas esposas, como diz o livro de 1 Pedro. 8 pessoas foram salvas dentro da arca. Isso é um ato de misericórdia, para que a partir daquela família o mundo pudesse ser novamente repopulado. Então eu vejo todo o tempo as ações do Deus do Antigo Testamento, ações de perdão, ações de amor, ações de misericórdia, que não diferem em nada daquilo que Jesus propôs no Novo Testamento. O que é interessante que diz lá no Evangelho de João, é que o que Jesus veio trazer foi graça sobre graça. João capítulo 1, se você ler lá, diz que no Antigo Testamento tinha graça, muita graça. Muitos homens deveriam ser, no mínimo, passíveis de morte por erros cometidos segundo a lei. Deus usa de graça para com eles. O que é que Cristo faz no Novo Testamento? Traz graça sobre graça. É como se Cristo trouxesse a plenitude de uma graça que Deus já havia manifestado no Antigo Testamento. Então, é isso aí. Acaba que não se torna, como muitas pessoas falam que é errado,
né, a igreja se basear-se no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? É porque é o seguinte, é o que eu estou acabando de falar, a questão da Sim. ignorância. Sim, Quer dizer, se você não estuda corretamente o Antigo Testamento, Você aplica erroneamente. você vai ver um Deus carrasco, Sim. um Deus iracundo, um Deus que tem um comportamento de ódio. A gente poderia fazer uma comparação com o antigo deus grego, os antigos deuses gregos, né? Aqueles deuses que tinham... Os deuses pagãos do Oriente Próximo, como Moloque, que tinha dobradiças de ferro com fogo dentro, as pessoas, quando cometiam um aborto naquele tempo do Oriente Próximo, lançavam os filhos dentro da boca de Moloque. Eles eram um Deus maligno. Sim. Entendeu? E Deus não. Deus, ele mostra... E muitos crimes no Antigo Testamento foram cometidos em nome de Deus, sem nunca ter passado pela aprovação do Senhor. Entendeu? Isso aí vocês têm que analisar. Então, o problema da igreja evangélica, a igreja evangélica está do mesmo jeito hoje. Muitos se usam o nome de Deus para cometer ainda. Muitos se usam o nome do Senhor para se cometer crimes hediondos. Então, eu acho que a igreja evangélica tem que se arrepender, voltar ao evangelho. Porque o fato de você ser evangélico não significa necessariamente que você está em Cristo ou no evangelho. O fato, para mim, de você estar numa igreja não significa que você está em Cristo. Porque qual é a característica de alguém que está em Cristo? É alguém que vive o sermão da montanha, cara. É capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Os princípios do reino para um cristão autêntico viver é o sermão da montanha. Então, para mim, as pessoas podem mudar de roupa, mas não mudam de coração. Pode mudar de igreja, mas não mudam de caráter. Pode mudar geograficamente de uma denominação para outra, mas não muda de ações, comportamentos. Então, eu acho que a gente tem que ser bastante reflexivo, pensar e chegar a conclusões coerentes à luz dos evangelhos. Eu acho que a pergunta foi bem respondida, bem compreendida. E eu ia falar, e acabamos falando sobre intolerância religiosa, né? Eu me deparei, eu até comentei agora no off contigo sobre isso, né? Eu me deparei esses dias nas redes sociais com uma situação, com uma realidade, com várias situações de intolerância religiosa. E uma delas, né, uma mãe de santo, ela estava trajada de mãe de santo, foi para a igreja com as filhas dela, e chegando lá na hora de se comungar, o sacerdote, na hora, o padre lá se negou a dar a hóstia para ela pelo fato de compreender que ela era de outra religião e ela não deveria comungar, né? E isso, para mim é um ato de intolerância religiosa. Certo? Para mim, essa é uma opinião pessoal minha. Eu via nos comentários, ele assim, para mais de 50 mil comentários, as pessoas salvaguardando ali o padre, né? E crucificando a senhora, que ela não deveria ter ido lá na igreja, muito menos que ela deveria ter ido comungar, porque ela é de outra religião, isso e aquilo e tudo mais. E assim, para mim, na minha concepção enquanto cristão, né, crente em Deus, eu sempre me faço a seguinte pergunta: e se fosse Jesus? E se fosse Jesus que estivesse ali, na frente daquela senhora, para dar a ela parte de seu corpo? Será que ele ia negar? Não, tu é mãe de santo, eu não vou te dar. Tu não vai comungar comigo. Será que Jesus faria isso? Bom, é interessante que o Senhor Jesus, ele sempre teve uma postura de agregar pessoas que ninguém queria. Então, o próprio Jesus comia e bebia com publicanos e pecadores. Isso aqui já é interessante, tá? Uma vez um amigo meu disse assim, meu irmão, olha, pastor Rafael, eu vejo que de vez em quando você encosta num bar ali perto da farmácia Juliana e fala com os antigos amigos teus do passado e eu te dou uma sugestão. Não é bom que você faça isso porque a sua reputação pastoral pode estar em jogo se você se relacionar com pessoas que não estão vivendo o evangelho que você está vivendo. Eu digo, mas como eles viverão se não tiver ninguém com a coragem e a audácia de ir até aquele lugar para pregar para eles? Então é mais fácil um evangélico me ver, olha, eu vi o pastor Rafael ali no bar. Será que ele está bebendo? O cara não tem negócio de será. Vai lá, encosta. E se eu não estiver bebendo e estiver pregando, me ajuda a ganhar almas, ao invés de me julgar. Então, eu acho que as pessoas, cara, estão assim, estão perdendo a essência da ética, da moral, dos princípios, da espiritualidade, da gentileza, da coerência e da verdade. E Jesus mesmo ensina no Evangelho de João, não julgueis conforme a aparência, mas conforme a reta justiça. Quer ser justo no julgamento? Então chegue lá de pertinho, entendeu?
ajuda o projeto. Então não fique com medo. Se você não tem coragem de ir, porque você pode se corromper no ambiente, mas pelo menos apoie e ore por aqueles que têm coragem e foram preparados para estar lá. Porque, tipo assim, o cara que viveu uma vida de prostituição, ele quer ganhar ali as pessoas que estão numa vida dissoluta, mas ele mesmo sente que ele não pode estar num prostíbulo, que ele pode ceder. Então não vá. Mas tem alguém que de fato foi liberto espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, foi completamente desconectado daquela vida do velho Adão. Então pessoas assim, eu acredito ainda que Jesus transforma, liberta, muda de fato o caráter das pessoas, que as pessoas seriam diferentes. Agora a questão toda é a seguinte, lá no Evangelho de Lucas, diz que havia uma mulher que tinha uma fama muito ruim na cidade. E Jesus havia sido convidado para comer na casa de Simão, o fariseu. Quando Jesus está lá, chega aquela mulher que eles já sabiam, os religiosos já sabiam, porque provavelmente havia um certo relacionamento, se próximo ou distante, ninguém se sabe. Mas eles conheciam aquela mulher mais do que Jesus. Tanto é que quando ela chega, começa a chorar sobre os pés de Jesus, lavar seus pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos. Olha o que eles disseram. Se este homem fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que o tocou. Aí Jesus olhou, Simão, deixa eu dizer uma coisa para ti, que você está julgando muito o pecado dessa mulher, mas você está cometendo um erro. Quando eu entrei na tua casa, você não me saudou com um ósculo santo. Você não lavou os meus pés com água, como é uma cultura do Oriente Próximo. Quando entra um visitante, Renato, tem que alguém colocar uma bacia e lavar os pés dos viajantes. Porque são pés cansados de uma caminhada longa. Você não fizeste isso comigo. No entanto, essa mulher não para de lavar os meus pés com suas lágrimas e enxugar, né, com seus cabelos. Porquanto ela muito amou, os seus muitos pecados são perdoados. Mas a quem pouco ama, pouco se perdoa. Então a questão, se você quer ser muito perdoado por Deus, então ame muito. Agora, se você acha que não merece tanto perdão de Deus, continue mantendo essa vida egoísta, egocêntrica, essa vida fechada nessa bolha que você tem vivido, e aí bora ver a recompensa dos justos que você acha que terá. Todas as vezes que eu paro para ver e para entender o comportamento das pessoas que são assim tão religiosas, eu sempre olho para essa figura de Deus. Eu não sou um estudioso das escrituras, nunca fui. Li, participei, mas nunca fui um leitor a fundo, nem um estudioso a fundo. Certo. Mas toda vez que eu olho, toda vez que eu olho para as parábolas, toda vez que eu olho para quando se fala de Deus, o comportamento certo. De Jesus na Terra, né, eu vejo sempre isso. Ele foi um cara, né, que ele abraçou a todos, indescritivelmente. Ele não discriminou ninguém. Certo. Quem chegava até ele, ele abraçava. Fosse justo, fosse pecador, sim, prostituto, leproso e todos. Ele simplesmente abraçava, ele simplesmente amava. E quando havia algum milagre, alguma coisa, ele sempre falava, tua fé te salvou. A postura de rejeição é do filho mais velho do filho pródigo. O filho pródigo voltou para a casa do pai, arrependido. Qual foi a postura do irmão mais velho? Pai, eu nunca transgredi os teus mandamentos. Eu nunca saí daqui. Contudo, tu nunca me destes um cabrito para comer com os meus amigos. Esse meu irmão veio, gastou dinheiro com todas as prostitutas e o Senhor para ele mata um bezerro cevado, quer dizer, a rejeição do irmão mais velho. Então hoje a igreja evangélica bragantina, paraense, brasileira, muitas delas estão vivendo a síndrome do irmão mais velho. Não aceita a volta do perdido para a casa do pai. O problema todo é que esse tipo de rejeição, por parte de muitos líderes, como foi a própria rejeição de Eli, veja aqui no capítulo do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 9 até o verso 18, fala que Ana, quando teve aquela disputa com Penina, que ela queria dar um filho para Eucana, quando ela foi chorar lá ali na porta do templo, o próprio Eli julgou que aquela mulher estivesse embriagada, ela estava chorando, pedindo que Deus tirasse o seu opróbrio, tirasse a sua vergonha, porque o que ela queria era honrar o seu marido dando-lhe um filho. Então essa postura de Eli é a postura de um sacerdote com cajado quebrado, é a postura de um sacerdote caído, porque ele vai ser substituído por Samuel depois. Então isso tem que ter, isso tem que ser revisto, reanalisado e visto de... Qual é a minha postura?
A minha postura é a postura do Cristo? Ou a minha postura é a postura do sacerdote Eli? O sacerdote que não ouve mais a voz de Deus. O sacerdote que perdeu o controle dentro de casa, porque até os filhos, Ofni e Finéias, são filhos de Belial. São filhos de mau caráter. Quer dizer, você sabe que tipo de líder você é na formação do caráter da sua família. Eu sou esposo, eu sou pai, eu sei como eu lido com a minha esposa e como eu trato os meus filhos. Então, inclusive, esse é um dos critérios que Paulo usa em 1 Timóteo, né, capítulo 2, para falar sobre os episcopos, aqueles que são chamados à liderança, tem que começar a governar muito bem a sua casa. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma, porque é muito perigoso certas situações. Julgar é um fator hoje que é muito forte, né? As pessoas acabam julgando mais, amando menos. É porque você não pode julgar uma pessoa a menos que você saiba de quem se trata. Sim. O contexto de vida dela, pelo que ela passou, o que é que ela está enfrentando naquele momento. Eu tenho uma coisa para mim que eu sempre dito muito isso, né? Os planos de Deus só Deus conhece. Certo. Os planos de Deus só Deus conhece. Então eu creio muito nisso, sabe? Às vezes não cabe a mim julgar. Não cabe a mim julgar. Cabe a mim olhar para a pessoa e tentar abraçar ela, acolher ela, entender ela, porque eu acredito que era o que Jesus iria fazer. Né? Julgar, não, porque eu não sei o que ela passou, não sei a história dela, eu não sei quais são os planos de Deus para ela, ou ela, quais são os planos de Deus para ela na minha vida. Então eu vou abraçar, vou acolher, vou cuidar dessa pessoa. Acho que esse é um bom fundamento que eu tenho e prezo muito para tentar ter na minha vida. Talvez nem sempre eu consiga, por ser homem, mas eu olho muito que falta um pouco disso nas pessoas. Acolher mais, julgar menos. Certo. Para a gente poder seguir minimamente a palavra de Deus. Eu olho muito por aí. Né? A gente estava falando de outra coisa também, Rafael, que era a questão da política. Né? A política e religião sempre foram duas coisas que andaram muito próximas. Né? A religião sempre teve ali um status de poder no meio dos governantes, dentro da história mesmo se segue isso, né? E hoje a gente vive muito isso ainda. A gente pode falar aqui do Brasil, né? Certo. Muitos políticos são religiosos, se utilizam da palavra de Deus ou dos ensinamentos da Bíblia, né, para poderem, às vezes, querer impor leis sobre as pessoas. Sim. E aí eu tenho uma dúvida tremenda sobre isso. Principalmente tem uma lei, eu não sei, perdoem o meu desconhecimento, se ela foi julgada, se ela não foi julgada, que é se ela foi assinada ou não, que é a do aborto, né? E que N políticos dizem que não deveria ser legalizado, o aborto deveria ser considerado crime e tudo mais, isso e aquilo. E eu lembro que alguns políticos falam assim, porque aborto é pecado. Porque o aborto é pecado, e por esse motivo ele tem que ser considerado crime. Até que ponto eu posso me utilizar desse tipo de coisa, né, para querer impor sobre as outras pessoas uma determinada lei? Porque, na minha concepção, isso é uma lei dentro da Bíblia, certo? Aborto é crime, é pecado. Biblicamente o aborto é pecado. Dado a condenação mortal, certo? Porque é um pecado, eu não digo que é condenação mortal. Sim. Tá? Por exemplo, todo pecado é perdoado. Certo. Só tem alguns pecados que a Bíblia trata como imperdoáveis. Número 1, a blasfêmia contra o Espírito Santo, atribui ao Espírito Santo uma obra realizada pelo diabo. Número 2, o pecado da apostasia, o abandono consciente e premeditado da fé. E isso só pode ser cometido, não é pelo novo convertido. O cara tá aqui, vindo do mundão, passa 2, 3 dias na igreja, 3 meses, aí tem uma recaída, volta pro mundo, o cara apostatou da fé? Não. Ele se afastou ainda em processo de reorientação, processo de aprendizagem, e de discipulado, de mentoria e tal, um cara novo. Agora, para que alguém apostate da fé, o cara tem que ser batizado com o Espírito Santo, casado, experimentado, como diz a Epístola aos Hebreus, os poderes do mundo futuro. O cara tem que ser um cristão muito pleno, para que ele voluntariamente tome a iniciativa de abandonar consciente e premeditadamente a fé no Evangelho. Então são alguns pecados que a Bíblia trata como perdoar. Por exemplo, uma mulher que comete um aborto é um pecado imperdoável? Não. Ela
ela não era crente, ela não era do evangelho, né? Nós não gostamos de usar esse termo crente, né? Porque fica aquela coisa tão nojenta. Limitante também. Limitante. A pessoa, ela não era uma cristã autêntica do evangelho, ela cometeu essa prática, é perdoável? É perdoável. Agora, uma evangélica que conhece o evangelho, que tem uma família dentro da igreja, de repente, num processo de rejeição a um relacionamento com seu marido e tal, tomar essa iniciativa de cometer um aborto, ela vai ter problemas graves perante o próprio evangelho que ela segue. Entendeu? Então, eu acho, por exemplo, eu sou pastor, Renato, já chegou uma macumbeira na minha igreja, aceitei com todo carinho, orei por eles. Já desse chegou uma moça mesmo, um homem afetivo. Eu chamo de moça respeitando aí a decisão que ela tomou. Respeito muito a tua decisão. Você é o que você decidir ser. Entendeu? Agora eu sei o que eu decidi ser. Eu só não posso intervir na decisão do outro de ser o que quiser. Nem julgaria. Entendeu? A decisão do outro. Beleza. Aí chegou lá, a moça, ela até ficou assim, essa moça uma afetiva mesmo, com o corpo mesmo todo transformado. A mulher chegou comigo. Pastor, o senhor oraria por mim? Eu disse, por que não? Oro. Então, eu já ajudei muitas pessoas. Agora, a minha orientação toda é o seguinte: se você puder evitar, pastor, foi estupro. Foi estupro. Alguém me estuprou. E eu decidi não ter esse filho do estupro. Eu digo, deixa a criança nascer. Se você não quiser criar, doe para alguém, mas não tire a vida dessa criança. Então, biblicamente, o próprio Salmo 139, Davi diz, quando eu ainda era informe, quando eu era embrião no ventre da minha mãe, tu já me conhecias e no teu livro ia sendo escrito dia a dia. Então, melhor dar. Então, não concordo com o aborto. Não concordo. Então, quer dizer, agora é o seguinte, o que é que eu ensino na igreja? A questão de política e pastor e igreja. Eu não sou pastor retrógrado. Eu ensino que se você não quer que as pessoas criem leis a favor do aborto, vote em alguém que não defenda o aborto. Sim. Se você não quer que na porta da sua casa ou na sua rua tenha alguém que venda drogas, então não vote em alguém que faça o processo de liberação de drogas. Sim. Isso aqui é um ponto. Então eu faço o processo de reorientação na igreja, com toda a igreja. Não vote em pessoas que apresentem leis que são nocivas ao evangelho. Isso aqui é um ponto. Agora, envolvimento de pastor com política... Pois é por aí que vai o meu pensamento. Não. Primeiro que vou deixar bem claro, meu posicionamento é igual ao seu, entendeu? Certo. Eu não concordo com o aborto, mas respeito também, né, a decisão da pessoa. A decisão da pessoa, claro, a decisão dessa mulher aí. Se a pessoa vier até mim, pastor, qual a sua opinião? A sua opinião importa muito na decisão que eu vou tomar. Sim. Eu vou dizer, não faça o aborto. Claro que eu jamais, como pastor... Penso da mesma forma em situações e situações. Sou bem prático também nesse sentido de pensamento quanto ao aborto. O que eu não concordo é que seja motivado e imposto isso pelo simples fato, ou pelo fato, inclusive, né, não só simples, mas inclusive, de que porque na Bíblia está dizendo que é pecado. Então, ou seja, já está misturando de uma forma assim que é intensa demais a religião da política, até mesmo porque a gente não tem só uma religião no Brasil. Claro. O Brasil não é um país só cristão. É um país laico. É um país laico. Tem cristãos, não cristãos, ateus, céticos, liberais, agnósticos, tem tudo. Tem tudo. E aí eu estou impondo o meu pensamento religioso sobre todas as outras pessoas, como se isso fosse uma vontade de Deus, porque as pessoas, eles usam a palavra de Deus, usam o nome de Deus para poder votem porque é Deus, esse tipo de coisa. Então, isso daí é que eu acho extremamente incorreto. É interessante, Renato, o teu posicionamento, porque está provado historicamente que desde que a igreja e o Estado se fundiram no quarto século, né, desde o período do quarto século, que houve uma união de igreja e Estado, a igreja acabou se corrompendo. Então, a partir do quarto século, no quinto século, a gente entra no período da Idade Média. A partir do quinto século em diante, a gente vai ver o período da Idade das Trevas, até chegar ao período da época medieval. Sim. Então, tudo isso aconteceu porque a igreja se distanciou do seu papel para tentar se manter relacionada com as autarquias do poder político do mundo. Naquele tempo, eram os imperadores, depois dos imperadores eram os respectivos reis de nações
né? Na época de Lutero, o rei Frederico da Alemanha era o cara que representava o poder econômico, militar e religioso dos seus dias e tal. Então, essa questão ela é muito interessante. Agora, por exemplo, eu não sou a favor de um pastor. Por exemplo, eu fui chamado para ser pastor e mestre de Bíblia. Eu sou teólogo, eu sou um pastor mestre, tá? Conforme diz lá em Efésios 4:11. A uns ele deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. A conjunção cai no grego, não coloca pastores e mestres. Inclusive na regra de Cowell, é uma regra grega, coloca pastores mestres. Inclusive tem uma obra de John Piper, que ele escreveu uma obra Pastores Mestres e Mestres Pastores. Então eu sou um pastor mestre, eu sou um pastor da área de Bíblia, de teologia. Então você nunca vai me ver envolvido com política. Porque o meu trabalho é extremamente espiritual e teológico. Então eu vou lidar com pessoas. Então você não vai me ver lá na Igreja do Evangelho Graça e Verdade que eu pastoreio. São 7 anos que nunca subiu um vereador em cima da minha tribuna. Do púlpito do Senhor. Não sobe. Não subo nem para dizer assim mesmo, olha pessoal, esse aqui é o nosso candidato, eu estou indicando ele para a igreja. Não, Senhor. Não existe isso na Graça e Verdade. Tá? Esse aqui é o meu vereador. Deixo bem claro que a galera que está assistindo a gente, vocês podem ser contra o nosso pensamento, tá? E expor isso aí também, dizer por que é fundamental que uma igreja leve lá, né? Pode falar, estamos aqui abertos. Você que quiser levar, vá lá, beleza, mas... Justifique, vá lá e tal. Mas eu, na Graça e Verdade, não tenho. Porque é o seguinte, chegou um vereador na minha igreja, ele tem que botar na cabeça que ele vai sentar no banco para buscar a salvação que a alma dele precisa, tanto como qualquer ovelha do rebanho da Graça e Verdade. Ele não é melhor porque ele acha que tem uma elevação social maior do que qualquer ovelha do rebanho. É uma coisa interessante que a própria carta de Tiago combate os líderes que fazem acepção de pessoas na igreja. Então, é isso que eu estou te falando, Renato, é muito interessante. A igreja está se tornando a igreja evangélica, seja Bragantina, Paraense, seja qualquer que seja. Acho que foi da pergunta que eu te fiz, né? Sim. Eu perguntei assim mesmo, na Bíblia tem alguma coisa escrita que diz assim mesmo, tu deves levar a palavra de Deus e impor a tua religião sobre as outras religiões? Não. Era uma dúvida que eu tinha, assim, porque por desconhecer, e aí eu vejo o quê? Eu vejo o político ali, crente ali, querendo fazer isso, sabe? Impor a religião dele numa forma de lei sobre as outras religiões. Eu estou ciente, eu nunca passei por constrangimento de me submeter a alguns políticos. Por exemplo, eu sei que tem políticos em Bragança, não vou citar o nome, questão de ética, tá? Não precisa, mas que quando pastores foram até eles, e eu estou falando de governança e as máximas do município, os pastores saem de lá sendo chamados de canalhas, vagabundos, interesseiros, estão indo atrás de dinheiro. Esse negão aqui não vai se submeter a uma situação dessa. E chega na minha igreja, o tratamento é justo, porque Tiago 2 diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É assim que eu me conduzo como pastor, viu, Renato? Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem em anéis de ouro nos dedos, um traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar com deferência o que tem traje de luxo, e disseres tu, assenta-te aqui em lugar de honra, olha aqui, bota no púlpito, tá? Chega muita gente, pastor, chega um empresário rico da cidade, o que é que o pastor faz? Só falta botar no colo em cima do púlpito. Chega um vereador, um deputado, alguém que é candidato a prefeito, o cara bota lá em cima do púlpito. Por quê? Porque tem assessoria política. Às vezes eu digo, olha, apoia a minha candidatura com a tua igreja, que eu dou uma carrada de seixo, um milheiro de tijolo, te dou de... Não, eu não preciso disso, cara. Eu construí uma igreja em Bragança há 7 anos com gente pobre. Gente pobre dizendo, pastor, tem um pedacinho de areia lá em casa, presta para construir igreja, me dê. Pastor, tem 150 tijolos que eu fiz, o meu muro sobrou, presta para ajudar a construir igreja, me dê. Eu construí a igreja sem a ajuda de um empresário de Bragança, sem um vereador, sem nada, provando que é possível o pastor fazer um projeto de Deus, mantendo a fé pura do evangelho e dependendo completamente do Senhor, sem acepção de pessoas. E diz, olha, se não fizer distinção entre vós mesmos e não vos tornar juízes, tomado de perversos pensamentos. Quer dizer, Renato, olha o que o Tiago está dizendo. Eu sou tomado de perversos pensamentos quando o pastor chega um cara com uma SW4 na porta da minha igreja. Aí, olha, esse cara aqui, ele tem um dízimo que ele vai poder agregar muito valor pro meu interesse pastoral, beleza? Financeiro. Financeiro.
Aí chega o irmão de bicicleta. Aí o pastor, e aí, meu pastor, amém, irmão, amém. Já dá aquela paz meia torta pro irmão. Mas o que tem grana é um abraço, é um carinho. Eu te amo, tu és um chuchu, tu és um dengue. Aí fica complicado. Então, eu sou muito agressivo com hipocrisia religiosa. Eu não negocio com os meus princípios espirituais e cristãos. Eu sou o cara da linha do confronto. Por isso que eu tenho um espírito de debate. Eu fui para São Paulo, só para vocês terem uma ideia. Eu fui o primeiro teólogo paraense. Sim. Eu fui o primeiro teólogo paraense a debater com um teólogo, mestrado em teologia e teólogo paulista, um adventista. E depois debati com um linguista, professor de hebraico e grego, carioca do Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu fiz 2 debates e só teve um intervalo de 15 minutos de um debate para outro. Eu debati com 2 homens ao mesmo tempo. Porque eu tenho um espírito de combate, de guerra. Eu sou um cara guerreiro, entendeu? Então, eu acho que para mim não, eu não aceito isso. Tu és o rebelde. Por assim dizer, eu sou o rebelde, eu sou a ovelhinha negra do rebanho do Senhor, entendeu? Porque as ovelhinhas que se acham que estão com as suas lãzinhas branqueadas no sangue do Cordeiro, já se corromperam com dinheiro, com poder. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Renato, que eu disse um dia desse para alguns pastores. Quando um pastor cai, não é o diabo que derruba ele, é o Senhor que o abate. Deus, ele não quer que o homem de Deus toque em 3 áreas. Paulo disse isso a Timóteo. O amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E muitos aqueles que tentaram buscar essa questão do dinheiro transpassaram a si mesmo com muitas dores. Entendeu? Então, o dinheiro contamina e derruba um pastor. É como se ele se corrompesse com essa área e acabasse quebrando uma aliança com Deus. E eu não estou falando de os irmãos que contribuem com dízimos e oferta, tá? Eu tenho que, às vezes, desenhar um negócio, porque são dizer, olha, pastor, é contra a contribuição, ajuda que a igreja faz. Não, Senhor, eu não estou falando da contribuição que está vindo daquela pessoa que é fiel ao Senhor, do membro que confessou publicamente Cristo como Salvador, se batizou nas águas, participa da Santa Ceia, estabeleceu sua família na igreja. Não, eu estou falando de um dinheiro escuso que está vindo de uma área que não provém de uma intervenção de Deus. Os pastores perderam a fé? Estou aqui olhando agora para essa câmera. Pastor, se tem algum pastor me assistindo, perdeu a fé? Homem de Deus. 3 coisas Deus permite com que um homem de Deus seja abatido se quebrar a aliança com o Senhor. Dinheiro, poder e a mulher é o último tiro. Para mim, Renato, quando um pastor chega a cair com mulher, na área de muitas... Sabe que escândalo na igreja evangélica tá indecente, tá fora do comum. Mas quando o pastor chega a cair com uma mulher, é porque ele já caiu, já quebrou a aliança com o Senhor nas 2 primeiras áreas, com dinheiro e com poder. Lhe subiu o dinheiro, lhe subiu o poder. E outra coisa, e às vezes nem sempre o pastor cai só com mulher. Às vezes ele se envolve em relações homoafetivas. E ninguém tem coragem de dizer isso. Então a igreja evangélica brasileira hoje, é só você olhar nos jornais. Agora abriram um site gospel aí no Instagram, né? Que é informado as grandes igrejas, as mega church, os grandes escândalos, as grandes situações. Quer dizer, cara, pelo amor de Deus, se você se manter fiel aos princípios que Jesus estabeleceu para a sua vida cristã como líder, a sua família, entendeu? Aos seus filhos no evangelho, já deu tudo. Mas a questão toda é que a mente do líder tem que estar... O líder, ele não é um homem de correria, ele é um homem contemplativo. O líder, ele tem que ter uma vida de jejum, de oração e de investigação profunda das escrituras. E tu nunca vai ver um verdadeiro líder preocupado com o que vai pregar no culto de terça, quinta e domingo, porque ele sempre vai ter um alimento para dar para o rebanho. Agora, é muito complicado. Hoje, em muitas igrejas, as mensagens, o pregador já chega dizendo para o pastor, o que o senhor quer que eu pregue? Que é isso, rapaz? Quer dizer que a mensagem forjada é pregação quase que comprada? Quanto o senhor está me dando de oferta para falar isso que o senhor quer que eu fale? Olha, eu não posso falar como pastor, porque isso compromete a minha reputação e a minha imagem. Mas você sairá daqui abençoado se pregar exatamente... Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui no final da linha do sistema e voltei. Eu sou um homem de 42 anos, eu sei o que eu digo, eu sei o que afirmo, e eu me atrevo na autoridade do sangue, da autoridade do Calvário de Jesus. Se a igreja evangélica não voltar a estudar a Escritura, a ter uma vida séria, sem tradição, tá, irmãos? Sem festinhas, porque bate muito na festa do Círio de Nossa Senhora aqui, né? De Bragança e o Círio de São Benedito, mas todo ano tem uma festinha que não pode faltar.
porque virou o Sírio dos evangélicos. Mas é um Sírio misturado com intervenções políticas. E todo mundo sabe. Bragança tá vendo isso, cara. Bragança, a comunidade evangélica tá gritando. E vocês não conseguem perceber? Então, eu estou fazendo aqui... Nossa, o Yuri mandou assim mesmo pra gente. Hoje é mais mágica e teatro. Yuri Moraes, ele faz uma colocação e uma pergunta. Certo. Primeiro ele faz, né, uma pergunta e ele coloca logo em cima, junto com essa tua fala, exatamente isso. Hoje é mais mágica e teatro. Sim. E ele pergunta qual a tua denominação, qual a denominação do Rafael Rocha. Eu sou pastor da Igreja do Evangelho, Graça e Verdade. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja é uma igreja que faz um trabalho de cultos evangelísticos para atender a demanda dos que estão sofrendo terça-feira a partir das 19 horas. Hoje, no caso, já está acontecendo na igreja. Os nossos auxiliares, os líderes que a gente treinou, estão lá fazendo o trabalho, entendeu? Então tem todo o processo de mentoria, o trabalho está desenrolando, o Senhor tem que estar lá. Sim. Era para me estar ministrando, só que aí eu convidei alguém para me substituir, para me estar aqui no podcast, tá? E quinta-feira é o seminário de teologia, porque não adianta eu vir aqui nesse podcast... foi o que tu falou que tu abre para... O seminário de teologia é aberto para toda a cidade de Bragança. Nossa, tiveram pastores de outras denominações que disseram para mim o seguinte: que pena que você fez na sede da sua igreja. Porque se você tivesse feito numa escola, eu iria. Eu não posso sair da minha denominação para estudar contigo na sua por causa de comprometimentos denominacionais. Eu vou me queimar com o meu líder maior. Então, muitos líderes evangélicos gostariam de estar conosco. Eu pensava que o líder maior era Deus. Mas... Entendeu? Hoje, Renato, é uma coisa assim... Mas o melhor de tudo tu recebe qualquer pessoa... Qualquer pessoa. Isso que importa. Qualquer pessoa. Ou seja, eu posso ir lá quinta-feira contigo? Pode ir quinta-feira, Bíblia, papel e caneta, e fazer as perguntas que você quiser. Elas serão elucidadas, elas serão sanadas à luz das Escrituras e à luz de todo o arcabouço e compêndio teológico que já foi produzido em 12.000 anos de cristandade. O senhor falou um negócio muito interessante, que eu fiquei pensando agora, no seguinte... para pensar naquele cristão que vai procurar sua igreja, que ele está desatento no mundo, ele não sabe o que fazer e procura, chega na sua igreja, o Senhor vai dar atenção a ele. Não exatamente o Senhor, mas o cristão que procura a igreja lá. Certo. Aí do outro lado tem aquele político. Porém, eu vou dar o quê? Mais atenção ao político, eu vou dar mais valor ao dinheiro do político do que a oferta daquele que está procurando uma bênção, procurando um acalento, algo para tentar ensinar o coração dele. Isso deixa de ser igreja, a verdadeira igreja de Cristo. Olha, eu não tive boas experiências com alguns membros da ala empresarial na Graça e Verdade aqui, porque eles são manipuladores. Os empresários, às vezes, alguns empresários, não são todos. Eles dizem assim: eu dou dízimo desde que você, pastor, faça o que eu quero. É assim que funciona. Alguns querem comprar o pastor com dízimo, manipular o pastor com dízimo. E muitos dizem... Vou dar um exemplo. Eu tinha uma congregação alugada aqui em Bragança e eu precisava que alguém da igreja, né, que tivesse como fazer a doação dos galões de tinta, pudesse fazer. Então tinha um casal de empresários na minha igreja. Quando chegou lá, e eu estava pintando as igrejas, na época eram 3 igrejas alugadas, eu tive que fechar as 3 para construir a sede hoje, que é templo próprio, nosso templo lá. E aí, o que aconteceu? Eu disse, poxa, eu estou precisando de uma tinta para a gente fazer o modelo padrão da igreja. Onde eu vi uma Graça e Verdade em Bragança aberta, ainda que seja alugada, é o mesmo padrão, é a mesma tinta e tal. Aí chegou lá, um casal de empresário trouxe uma tinta diferente da visão que eu já tinha conversado com a liderança. Aí eu não estava presente. Olha, a tinta que vai ser pintada da igreja é essa que eu estou dando, porque eu achei essa bonita, essa é legal, vai ficar legal a igreja. Aí os meus auxiliares disseram assim, olha, mas o pastor Rafael disse que não é essa tinta para o padrão da igreja que ele está implantando aqui em Bragança, aqui com as outras. Olha o que eles disseram para mim, Renato. O pastor Rafael não manda nada aqui. Quem manda somos nós que estamos dando. Quando eu cheguei, os meus auxiliares disseram isso.
que quem mandava era eles que estavam dando a tinta. Eu digo assim, obreiro fulano de tal, pega esses 2 galões de tinta aqui, que é pintar a frente da igreja, entregue lá na casa do fulano de tal, que eu, a partir de hoje, eu estou indo atrás de outra pessoa que me forneça a tinta, eu vou pintar a igreja do jeito do padrão, porque a igreja tem liderança. A igreja tem pastor com liderança, a igreja tem pastor que não está com cajado quebrado, a igreja tem um pastor que tem uma visão, um projeto, e toda a igreja abraçou. Toda a igreja abraçou, quer dizer, tem aí uma cúpula de manipuladores. Agora imagina isso, o político da igreja, obreiro. Como é seu nome? Rafael. Rafael também, outro Rafael, meu xará. Rafael, é. Agora imagina um político articulista entrando na igreja e tentando me manipular. Olha, pastor, é o seguinte, você sabe que eu lhe dei aquele apoio. Não, cara, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu quero ver quem é na cidade de Bragança que vai dizer assim mesmo, o pastor Rafael está comprometido comigo. Quem? Eu não estou comprometido com Cristo, com Calvário. Iremos entrar, né, em período de campanha agora, não é isso? Já foram lançados. Não, e a minha orientação para a minha igreja, na questão de período de campanha, vote em candidatos sérios, candidatos que trabalharam, que têm bons projetos. Era o que eu ia te perguntar, porque assim, sim, já é vamos dizer assim, um jeito da gente, uma maneira, né, uma forma da gente poder avaliar também, né? Candidatos que se colocam nessa situação de poder se aproveitar aí do nome de Cristo, se aproveitar do nome do Senhor para angariar votos. Isso é uma opinião minha, entendeu? Vou deixar bem claro, não quero que isso seja como falado como uma imposição. Uma opinião minha é sempre essa. Eu olho para o candidato, ele já usa o nome de Deus, eu já fico com o pé atrás. Eu acho o seguinte, a função de um pastor, Renato, é fazer a orientação política para a igreja. Certo. Uma orientação política é uma atitude de um pastor que não é retrógrado com relação ao conhecimento e à necessidade social que a igreja tem na forma de se conduzir nesse inconsciente coletivo. No entanto, o envolvimento direto do pastor, né? Direto do pastor com o poder, porque às vezes é uma coisa que leva a outra. Hoje existe um orgasmo profundo por parte de líderes evangélicos com o poder. Tem pessoas, Renato, que tem um prazer com uma mulher. Tem outros que não gosto de mulher, não. Eu quero é dinheiro. Eu quero é poder. Entendeu? E nem a falha de um não é a queda de todos. Eu sou pastor, lido com muita gente viciado. Já teve muitos viciados de droga. Eu olhei assim, rapaz, tu não fuma cigarro? Eu disse, eu não gosto de cigarro, meu negócio é droga. Quer dizer, é interessante que a fraqueza do cara não era a nicotina, mas era a borra da noia. Então, quer dizer, o cara se drogava, mas... Então, eu lido com seres humanos. Eu sou um pastor que eu tenho cheiro de ovelha. Eu lido com as pessoas, eu visito, eu evangelizo, eu tenho contato direto com as pessoas. E são muitos anos nessa perspectiva. São muitos anos eu tenho esse tipo de relacionamento. Então, para mim, a espiritualidade da igreja vai embora, Renato. A igreja fica carne. Eu sinto na hora, quando eu entro numa igreja politizada, toda cheia... né, daquela questão, eu não sinto mais aquele fervor do espírito. Eu sinto aquela frieza de uma comunidade supostamente cristã que se tornou praticamente um Lions Club de Bragança, entendeu? Se tornou aquela coisa social, aquela coisa fria, híbrida, gelada, sincrética, diluída, algo que de fato precisa ser revisto, porque se o fogo não está ardendo mais continuamente no altar, porque um fogo estranho entrou lá. Então, eu sou um cara seguinte, eu aconselho que todo pastor, sim, oriente suas ovelhas, dê a elas as orientações políticas necessárias para votarem em candidatos sérios, que trabalhem seriamente, beleza? Mas, mantenha o seu papel de pastor, mantenha o seu papel de homem de Deus, mantenha o seu posicionamento, mas sua chamada. Eu não fui chamado, Renato, para ficar por aí, correndo atrás de coisas que o Senhor não me chamou para fazer. Então, por exemplo, eu tenho que ter tempo para cuidar da minha igreja, de todo o povo. Eu tenho que ter tempo para cuidar da minha esposa, dos meus 2 filhos. Eu estou escrevendo 4 livros. E eu tô agora na iminência de voltar em São Paulo de novo, para fazer o lançamento dessas 4 obras num possível debate de novo no programa Vejam Só em São Paulo. Então, eu não tenho tempo para perder com besteira. Isso para mim tudo é besterol.
Tá? Isso para mim, não. Quem quiser viver nisso, que só sabe... Beleza, vai na tua força, Tafarel. Olha, Fagner Fernandes também acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Estamos acompanhando. O Yuri Moraes, ele ressalta muito assim também. Coloca aqui, muito stand, acho que é stand gospel também acontece muito. Além de ser só a mágica e teatro, como ele coloca, né? Ele coloca assim também. Muito stand gospel também. Cara... a questão do comércio, né? Os stands gospels que ele coloca aí é a questão do comércio, entendeu? É uma mistura do profano com sagrado, com... Cara, eu tenho uma compreensão completamente... Eu acho que eu sou a minoria em detrimento dessa massa esmagadora do sistema contaminado. Eu sou profundamente antissistema. Quero deixar bem claro aqui. Eu sou antissistema. Se eu já venho passando por esse processo de confronto da fé cristã desde os meus 10 anos. Eu acabei de falar minha formação e como foi para me vir para o evangelho. Estudou, estudei, debateu, discutiu, não encontrou. Não encontrei, entendeu? Então... Se converteu dentro da igreja evangélica e continuou o mesmo processo, né? Na verdade, eu acho que eu sempre fui cristão, eu só fiz fazer um outro processo de adesão de fé. Eu fiz uma outra recapitulação da minha fé e eu tô que nem a frase daquela música do Raul Seixas, né? Que diz, eu sou uma metamorfose ambulante, eu prefiro, né? E preciso ser, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, eu sou um cara que eu estou sempre em busca de novas percepções, novas compreensões, eu sou bastante reflexivo, eu reflito muito sobre tanto a questão, por exemplo, eu confesso que o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha 17 anos atrás. Sim. Então, eu sou um cara que eu estou no processo de maturação. Eu não sou uma obra acabada. Né? Como disse lá em Filipenses 1. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Eu sou uma obra inacabada. Portanto, eu não sou estático. Eu estou em processo de desenvolvimento, de maturação e de crescimento espiritual. Crescimento acadêmico, novos conhecimentos, novas fontes. Crescimento pastoral. Crescendo para cada dia mais ser um marido melhor, ser um pai melhor, ser um pastor melhor, servir a minha sociedade, deixando minha parcela de contribuição, meu legado, dentro daquilo que Deus me chamou para fazer, viu, Renato? Sim. Se Deus me chamou para ser pastor mestre, o que é que eu fiz em Bragança? Abri um seminário para toda a cidade, para todos os ministérios, para todas as igrejas, para qualquer pessoa que não tenha condição de pagar, e de graça, sem pagamento de matrícula, sem pagamento de mensalidade, com certificação. Porque eu acredito que eu possa deixar um legado dentro do meu propósito, da minha área que eu fui chamado para fazer, entendeu? Muito bom, bom demais. Olha, tá aí um assunto que a gente vai passar a noite toda discutindo aqui. Porque eu também acho que eu me encaixo muito nessa questão, como tu fala, assim mesmo, ser um pouco antissistema. Eu acho que é muito um pouco em mim também. Eu vejo muito assim, eu sou muito... Como eu falei, né? Eu olho para um dogma ou outro, já me... Alguns... Me cutuca aqui a orelha, a pulgazinha aqui atrás. Eu sou uma persona não grata para muitos. E esses muitos disse mesmo. É engraçado o pastor e professor Rafael Rocha dizer que ele é antissistema, mas na cabeça dos meus adversários ideológicos, né? Porque aqui a minha divergência é no nível das ideias. Isso, mas se ele implantou um projeto de uma igreja, não seria um sistema também? Só que o reino de Deus é um sistema, mas é um sistema mais igualitário, é um sistema mais humano, é um sistema mais piedoso, justo, um sistema mesmo... Então, até o reino de Deus é um sistema. Quando eu digo que eu sou antissistema, eu sou contra o sistema regido pelas égides de Satanás, pela mentalidade do diabo, pelo Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos, entendeu? Então, eu sou contra tudo isso que foi e da forma que está. E outra coisa, a igreja está fazendo um processo de adesão dessas coisas que o evangelho condena. Antigamente, algumas coisas elas eram repudiadas nas igrejas, estão sendo aceitas. Mas porque tem um jogo de interesse por trás, entendeu? Então, eu acho o seguinte, o conhecimento liberta... Tu falou uma coisa, eu lembrei agora imensamente. A venda de indulgências, né? A venda do solo sagrado, nossa... Olha, agora eu vou entrar numa área aqui que eu vou bater até sangrar. Porque é o seguinte, eu disse o dia desse para algumas pessoas que eu me relaciono a nível de Brasil.
Pensa aí você que está me assistindo, dos pastores midiáticos, teólogos a nível de Brasil, as grandes vultos. Só para você ter uma ideia, Renato, eu estava com 3 doutores da PUC em 3 lives diferentes no meu canal. São todos meus amigos. Doutor Cláudio Martins da PUC, um dos grandes tradutores da Conferência Nacional dos Bispos Católicos do Brasil, da CNBB. Doutor Cássio Murilo. Ele estava comigo no meu canal. O cara é tradutor, exegeta, muito humilde. E também com o doutor Ezra Costa Bento, que é um perito hermeneuta também da PUC do Rio. Então, eu tenho um relacionamento com muitos. O pastor Zé Gomes, da CPAD, o pastor Zé Gomes, não sei se vocês conhecem, ele é um dos que indica o meu curso de hebraico e de grego. Pastor Fernando Galli, pastor Elias Soares de Moraes, um grande vulto da teologia brasileira, pagou um jantar para mim depois do meu debate no programa Vejam Só, em São Paulo, num grande restaurante de São Paulo. Então eu conheço muita gente importante da área da teologia e do conhecimento acadêmico evangélico no país. Eu não tô tratando com conhecimento teológico a nível de Bragança e do Pará. Sim. Eu tenho relacionamento com pessoas a nível de Brasil. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu disse para alguns desses meus amigos. A igreja evangélica brasileira, ela está perdendo a autoridade de falar das santas indulgências da igreja católica. Porque se a igreja católica cometeu um erro, Renato, hoje, na venda do sal grosso, na venda da rosa ungida, na venda da fronha dos milagres, na venda da vassoura ungida, pelo amor de Deus, meu amigo, sabe que isso é fruto de analfabetismo bíblico. Desculpa, gente, eu tô rindo, mas isso é tão sério. Sim. Eu tô rindo. Não, eu tô rindo porque eu acho de um absurdo tão grande isso, cara. Já pensou, Renato?